Bom dia, amigo. É bom estarmos juntos mais uma vez. Quero lhe dizer que é uma satisfação muito grande poder chegar até você, contar com a sua atenção durante esses poucos minutos, para juntos refletirmos na palavra de Deus. Trago no meu coração o desejo de que essas palavras sejam úteis para a sua vida, sejam úteis para o seu dia que desejo seja muito bom e ricamente abençoado por Deus. Vai aqui um abraço especial para aqueles que no dia de hoje completam mais um ano de vida. Recebam nosso abraço carinhoso, nossos parabéns, também nossos desejos de que a bênção do Senhor estejam sobre a sua vida. Quero convidá-lo a meditarmos por alguns instantes no versículo que está no livro dos Provérbios, no capítulo 19, onde leremos o versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. É interessante o modo como em alguns textos da Bíblia vamos encontrar uma definição dos projetos de Deus e dos nossos projetos. E algumas preocupações muito claras nesse texto. Uma delas é mostrar que esses projetos de Deus para a nossa vida são algumas vezes diferentes dos nossos. De uma forma ou de outra, talvez você já tenha percebido isso. Já tenha descoberto que, às vezes, os planos de Deus não coincidem com os seus planos, não dão muito certo com os seus planos. Até porque convém lembrar que os nossos planos muitas vezes são marcados por desejos nocivos, por desejos perniciosos, por desejos pecaminosos. Ou nem exatamente isso, ainda que não sejam desejos pecaminosos, são desejos incompletos. É preciso entender que o projeto de Deus para a nossa vida será sempre marcado pela onisciência e pela plenitude divinas. Convém lembrar que aquilo que Deus deseja para nós será sempre marcado pela sabedoria de um Deus que é infinitamente superior a todos nós. Por isso, a primeira coisa que salta aos nossos olhos é que os projetos de Deus para a nossa vida, diferentes dos nossos próprios projetos, são superiores. Quando a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías que os planos, os pensamentos, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, nós ouvimos justamente essas palavras de Deus dizendo, através do seu profeta, em Isaías 55, versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Mas o texto continua e Deus continua dizendo, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Por mais eficientes que sejamos, por mais perspicazes que sejamos, por mais sábios que busquemos ser, os projetos de Deus, os planos de Deus, o desejo de Deus para a nossa vida será sempre superior. Um Deus que sabe de todas as coisas e um Deus que nos ama muito mais do que nós mesmos nos amamos. Um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus absoluto. E um Deus que literal e explicitamente em sua palavra nos garante que os seus planos para nós são planos de paz. Um Deus que nos mostra pela sua palavra que é capaz de fazer tudo pela nossa felicidade. É diante desse Deus que nós podemos ter a firme convicção de que os seus projetos serão sempre superiores aos nossos. Os seus planos serão sempre melhores que os nossos. Eu sei que algumas vezes é difícil aceitar os projetos de Deus justamente porque eles divergem dos nossos próprios projetos. E nós seremos sempre tentados a abraçar os nossos desejos. Seremos sempre tentados a optar pela nossa vontade. Seremos sempre tentados a estar apegados àquilo que nos parece o melhor. Até porque algumas vezes os projetos de Deus são estranhos e difíceis de serem entendidos. Lembra-se do que Deus fez com Abraão? Deus diz ao seu servo, sai da tua terra e de tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ora, se já seria difícil para Abraão deixar a sua casa e ir para um lugar desconhecido, muito mais difícil é sair sem saber para onde. É por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé, porque em momentos como esse ele demonstrou grande fé no Senhor ao dispor-se
a seguir a vontade de Deus, permitir que o projeto de Deus se cumprisse em sua vida, apesar de ser diferente do seu próprio projeto e do seu próprio plano. Eu quero que você entenda, portanto, primeiro que os projetos de Deus serão sempre superiores aos seus. Mas há uma outra coisa a ser lembrada, é que nesse texto dos Provérbios, há uma lembrança de que os planos de Deus não apenas são superiores aos nossos, mas são planos efetivos. Os planos de Deus são planos que se cumprem. A nossa vontade é falha, não apenas porque a nossa percepção é limitada, e não apenas porque a nossa sabedoria, nosso conhecimento é limitado, mas também porque nós somos limitados em nosso potencial, em nossa capacidade de realizar alguma coisa. Quando Jó fala a respeito de Deus, do modo como o projeto de Deus se cumprir e se realizar em sua vida, no último capítulo do livro de Jó, ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando nós abraçamos os projetos de Deus, nós não apenas abraçamos projetos que são superiores aos nossos, mas abraçamos projetos que, para usar as palavras do texto de Provérbios que lemos no início, projetos que permanecem, projetos que se realizam. Os nossos são falhos, os nossos são incompletos, os nossos são limitados, os nossos nem sempre se tornam realidade. Quando, porém, nós temos a disposição para nos sujeitar aos projetos de Deus, quando nós permitimos que a vontade de Deus se cumpra em nós, nós estaremos abraçando uma vontade que será sempre infinitamente melhor que a nossa própria vontade. E estaremos permitindo que Deus realize de verdade planos que permanecem, planos que acontecem, planos que se tornam verdade em nossa existência. Abra o seu coração agora enquanto nós oramos, para permitir que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos fala que Tu tens planos para a nossa vida. E os Teus planos são marcados não apenas pelo Teu poder e pela Tua sabedoria, mas são marcados, acima de tudo, pelo Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a crer no Teu poder, na Tua graça para conosco. Ajuda-nos a estar sujeitos à Tua vontade. Dá-nos força, Senhor, para abrir mão dos nossos próprios projetos que tantas vezes nos acompanham e aceitar a Tua vontade para a nossa vida. Realiza isto, Senhor, na vida de cada um daqueles que nos assistem neste momento, pela Tua graça. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, e a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.